Olá pessoal, eu sou o Stephenson e vou apresentar a visão geral da solução desenvolvida pelo nosso grupo para o Tech Challenge da fase 2. Nesta fase, tivemos no objetivo evoluir uma aplicação monolítica para uma arquitetura baseada em microserviços, utilizando RabbitMQ para comunicação assíncrona, Docker para containerização e Kubernetes para orquestração. Nossa solução foi dividida em 4 microserviços independentes, cada um responsável por um contexto específico da aplicação. Então nós temos o User API, que é o cadastro e autenticação dos usuários, o Catálogo API, que fica gerenciamento dos jogos e o início de fluxo de compra, o Payments, que é a simulação do processo dos pagamentos, Notification, que é o envio das notificações de boas-vindas e confirmação de compra. Esses serviços não se comunicam diretamente entre si. Toda a integração acontece por meio de eventos publicados e consumidos através do RabbitMQ, reduzindo o acoplamento e tornando a arquitetura mais escalável. No fluxo de cadastro, o User API publica um evento chamado User Created Evento. O Notification API consome esse evento e realiza o envio do e-mail de boas-vindas. No fluxo de compra, o Catálogo API publica um Order Placed Event, o Payments processa esse evento e publica o Payments Processed Event dependendo do resultado. O Catálogo API adiciona o jogo na biblioteca do usuário e o Notification API envia a confirmação de compra. Em relação à organização do projeto, seguimos uma arquitetura baseada em múltiplos repositórios. Então nós temos o repositório User API, o catálogo, Payments, Notification e o Infra. Cada microserviço possui o seu próprio repositório. Dentro de cada projeto encontramos sua solução .NET, seu Dockerfile para a geração da imagem da aplicação e seu README com as instruções específicas. Além do microserviço, criamos um repositório exclusivo para infraestrutura. Neste repositório, centralizamos toda a orquestração da solução. Aqui temos o arquivo Docker Composer, responsável por subir toda a aplicação localmente, incluindo os microserviços, RabbitMQ e as demais dependências. Nesta pasta estão deployments, service, config map e secrets utilizados para a realização do deploy da aplicação no cluster Kubernetes. Com essa organização, conseguimos manter cada microserviço totalmente independente, enquanto toda a infraestrutura necessária para executar a solução ficou centralizada em um único repositório. Essa separação segue uma abordagem amplamente utilizada em projetos reais, pois desacopla a infraestrutura da lógica de negócio. Dessa forma, cada microserviço pode evoluir, se versionando e implantando de maneira independente, enquanto os arquivos de orquestração como Docker Compose e Kubernetes permanecem centralizados e reutilizados, facilitando a manutenção e escalabilidade da solução. Agora, nessa etapa, temos o Docker Compose, que ele é responsável por criar e orquestrar todos os serviços da aplicação no ambiente Docker.
Aqui nós estamos no repositório de infra, né? onde vai ficar o nosso Docker Compose. Nesse Docker Compose nós temos o SQL Server, o RabbitMQ, Catalog API, User API, Payments API e o Notifications API. E neles, em alguns aqui dos serviços, nós temos o Depends On, que ele é uma diretiva que vai garantir que determinados serviços sejam inicializados antes dos outros. Aí vai estar respeitando as dependências da própria aplicação, né? Evitando falhas durante a inicialização deles mesmos, no caso. Então, a gente vai rodar aqui o Docker Compose Up, dando uma olhada aqui nos nossos containers, não tem nenhum criado ainda, né? Então a gente vai criar agora. As nossas APIs elas foram criadas já, só que elas ainda não foram startadas, porque não temos o SQL e o RabbitMQ ainda up, né? Vou esperar um pouquinho, todos ficarem prontos. Pronto, ficou todos startados. Voltando aqui para os containers do Docker, estão todos inicializados. E após a execução de todos, né, vamos para o User API, que fica na porta 80 a 70. Vamos utilizar aqui o Swagger para poder nos auxiliar. E vamos fazer o fluxo de cadastro. Aqui só para um exemplo. Também vamos dar uma olhada aqui no banco, localhost, porta 1433. Aqui nosso servidor. Esse é o nosso catálogo com algumas informações já prévias. Nosso de ordem, não tem nada ainda. Vamos pegar os jogos e os users. Vamos criar um novo agora. Então, só para uma questão de exemplo, vamos pegar aqui o jogo, o usuário 1 e o jogo 1, que ainda não tem. Vai tentar fazer essa compra e ela vai falhar, vai dar como um não autorizado. Então vamos lá, criar um novo usuário. Aqui, nosso usuário foi criado. Voltando na parte do Docker, nas notificações, a gente consegue ver aqui a simulação do e-mail sendo enviado para o usuário, dando bem-vindo a esse usuário próprio. Então, vamos fazer o login. Usuário logado. Passar token de autenticação. E agora sim vamos fazer a compra. Compra autorizada. Aí vamos ver ali nas notificações. Simulação do e-mail sendo enviado com a compra confirmada. Ok. Aqui no catálogo a gente vai conseguir ver que foi adicionado. E em nossas ordens também vai ter uma nova ordem. Aqui, nosso usuário. Só para meio de testes, vamos parar aqui o notification. Só para podermos ver a fila sendo consumida. Na hora que criarmos um novo usuário, vamos colocar
Vamos usar a mesma senha aqui mesmo, só para teste. Foi criado. Voltando aqui no RabbitMQ. Vamos dar uma olhada lá. E aqui a fila estamos com uma mensagem na fila. Tá esperando ser consumida, né? Se vermos aqui, temos um get, a própria mensagem que acabamos de enviar. Rodando novamente nosso serviço, ele vai consumir essa última aqui e vai enviar o e-mail. Voltando lá, mensagem consumida. E é esse o nosso fluxo de cadastro e compra. Olá! Agora eu vou apresentar a organização da nossa infraestrutura do Kubernetes. Como nós optamos por criar um quinto repositório dedicado à infraestrutura, centralizamos nele todos os manifestos Kubernetes e o Docker Compose, mantendo os microserviços desacoplados e responsáveis apenas pelo seu código-fonte. Ao abrir a pasta do Kubernetes, nós conseguimos ver que organizamos os recursos em pasta. A pasta Common reúne todos os recursos compartilhados por toda a aplicação, enquanto cada componente possui sua própria pasta com outros recursos, como o deployment e o service. O config map armazena configurações não sensíveis utilizadas pelos microserviços, como configurações de ambiente, como conseguimos ver das filas do Exchange. Já o secret armazena informações sensíveis, como credenciais, connection string, evitando que esses dados fiquem diretamente nos manifestos ou chumbados no código-fonte. Já cada microserviço possui seu próprio manifesto de deployment e service. Vou mostrar aqui um exemplo do catálogo API, mas todos possuem a mesma estrutura. O deployment é responsável por gerenciar os pods da aplicação, garantindo que eles permaneçam em execução conforme o estado desejado. Já o service fornece um ponto de acesso estável para que os microserviços consigam se comunicar dentro do cluster. Nós também criamos o Deployment Service para os componentes de infraestrutura, como o SQL Server e o RabbitMQ. Agora, vindo para o terminal, nós iremos realizar alguns comandos do Kubernetes. É importante falar que antes de realizar o deploy no Kubernetes, nós executamos o processo de build das imagens Docker de cada microserviço, Então aqui nós podemos ver todas as imagens geradas. Com isso, nós iremos realizar o primeiro comando. Esse comando ele é responsável por criar todos os recursos definidos no manifesto, como o config map, o secret, deployment e o service. Agora eu vou dar um comando get pods. Aqui nós podemos verificar que todos os pods eles foram criados e estão no estado de running. Também podemos visualizar os services responsáveis pela comunicação entre os componentes da aplicação. E também conseguimos verificar os deployments, que são gerenciados pelos pods. Aqui eu vou dar um comando para abrir a porta do nosso User API para mostrar como está funcionando a execução. Também irei abrir a porta do nosso database, para mostrar aqui na prática. Com a porta aberta, vamos lá.
aqui na porta 8070, como podemos ver que foi ali a porta que nós abrimos, eu vou dar apenas um create user, né, como já passamos por esse fluxo, para mostrar ele funcionando. Retornou 200 e aqui no banco, se eu vir na pasta user, eu consigo ver que o meu usuário foi criado. Por fim, é isso a parte do Kubernetes.